Qual é o momento de trocar a carreira? Qual é o momento? Existe um momento certo? Será que podemos sair da carreira de qualquer modo, a qualquer hora? Então, quando você começa a reconhecer os prejuízos, quando você começa a sentir constante mal-estar, desconforto ininterrupto, insatisfação íntima, quando você sente dificuldade de falar sobre a sua profissão, quando você começa a ter muita falta de saúde, olha só, a falta de saúde é um grande indicador para você olhar para a profissão que você está atuando, olhar o modo, o que você está fazendo exatamente, como você está fazendo exatamente. Quando você começa a acordar pela manhã e você coloca a mão na cabeça, né? E você começa de novo, mais um dia nisso. Este é o momento para você mudar. Este é o momento para você trocar de carreira, trocar de profissão. Mas e o medo? Como lidar com o medo? Então eu quero deixar para vocês algumas dicas para você começar a pensar nisso. O que você pode fazer? Né? Quais são as dicas? Nós temos que pensar na organização de vida. Primeiro ponto, organize o seu tempo. Você precisa organizar o seu tempo. Administrar o tempo pode ser uma tarefa difícil, né? Porque a pessoa, às vezes ela tem filho, tem marido, tem toda aquela demanda, trabalha fora, ela tem que estudar, ela ainda presta um serviço voluntário, aí ela tem uma série de demandas para atender. Bem por isso que nós precisamos fazer essa administração de tempo. Então, nós temos que fazer um esquema de separação do nosso tempo, ou no Excel, ou numa agenda, ou uma lista de tarefas, para que você possa organizar o seu dia a dia. Olha, você pode pegar até uma caderneta. Pega uma caderneta e bota lá suas atividades, bota o tempo. Agora, você precisa levar em consideração que você tem que organizar o seu tempo. Nós temos que quebrar aquele tabu de que organização de tempo, organização de vida, trabalhar em cima da organização é algo sofrido, é algo difícil, complexo. Não! Organização de vida vai liberar você para ter mais liberdade nas coisas que você gosta, naquilo que você precisa fazer, porque você está administrando o seu tempo. Você está fazendo a gestão do seu tempo. Olha que sensacional. E um outro fator importante, ainda dentro da organização de tempo, é você não procrastinar. Se você parar de procrastinar, vai sobrar mais tempo para você pesquisar sobre os nichos profissionais que até você tem vontade de expandir, de olhar, refinar, modificar. Então, o que acontece? Você não organiza o seu tempo, você não estuda se você está na profissão certa, você não olha o nicho, você não olha o que você está fazendo, você não consegue atender todas as demandas. Quer dizer, você está desorganizado. Segunda dica, descubra qual a sua função. Então, veja bem. Após a pesquisa sobre os locais em que você pode atuar, né, quando você pensa em fazer uma troca de carreira, procure estudar mais sobre aquela função que você pretende conquistar, né? Aquela que melhor se encaixa com você. Nessa etapa é importante você refletir sobre as diferentes possibilidades e atividades que são abrangentes a uma mesma profissão. Então, faça essa investigação. Descubra qual é a função que você se adaptaria melhor. Entende? Então, nós precisamos ir a fundo na questão profissional e de carreira. Não é moleza, não. Nós temos que entrar, adentrar, aprofundar. Está certo? Dica número 3. Converse com profissionais da área que já conhecem. Vai falar com pessoas que já estudam aquilo que você tem vontade de fazer. Olhe para aquelas situações onde você sente que, puxa, será que eu me daria bem naquela função? Parece tão gostoso ser aquilo, né? Parece que me daria um grau de satisfação, me sentiria talvez com maior autoridade moral. Então você precisa fazer perguntas referentes ao salário, à economia. Será que aquela função paga bem? Será que as
perspectivas futuras. Olha que palavrão, perspectivas futuras. Podem ser interessantes para você ter uma ideia daquela função que você está pensando em se encaixar. Qual é a perspectiva daquilo que você pensa em fazer? Né? E outra coisa, como que essa função que você pensa em fazer vai impactar na sua rotina e nas suas demandas atuais? Isso também deve ser levado em consideração. Por isso, converse com profissionais da área. Dica número 4. Planilhe gastos e custos. Veja bem que ter conhecimento, né, sobre aquilo que entra e sai da sua conta é uma tarefa complicada para a grande maioria dos brasileiros. Já vamos falar aqui que isso aí é geral, né? Por isso é importante nós nos atentarmos a checar as nossas finanças, porque isso vai influenciar nas nossas escolhas, tanto futuras, para quem ainda não decidiu uma profissão, quanto para quem já está e que está pensando na troca de carreira, certo? E às vezes, aquilo que nós falamos anteriormente, a pessoa acaba retardando a mudança por ela não planilhar os ganhos e os custos dela, pôr no papel. Nós não aprendemos a poupar. Não é cultura brasileira poupar ou administrar recursos financeiros. As pesquisas mostram isso. Nós temos que modificar isso, aquilo que nós chamamos de conscienciosidade financeira, né? Que eu estou pesquisando, já fiz várias apresentações, artigos em congresso, também estou trazendo aí, fiz o meu TCC na PUC, com esse tema, conscienciosidade financeira. Nós temos que desenvolver a capacidade de autocontrolar os nossos impulsos, a capacidade de planilhar os nossos gastos e os nossos ganhos, tá certo? Então, você vai precisar checar isso nas várias áreas da vida. Você vai ter que avaliar com os filhos, vai ter que avaliar na educação, na saúde, na pesquisa, na sua vestimenta, na sua questão alimentar, como é que está a questão do entretenimento, sua diversão, seu lazer, suas pesquisas, seu voluntário, você tem que ajudar pessoas financeiramente, às vezes acontece, você não está preparado, como você vai fazer? Tem que pensar no aluguel, tem que pensar na hipoteca, tem que pensar na manutenção do lar. Então, o ponto nesse passo é confrontar os benefícios que você recebe, analisando como que você vai substituí-los, caso você venha trocar de carreira ou diminuir o salário que você vai receber, para que você se encaixe numa função que você gosta mais. Entende? Então, se você aprender a trabalhar com a planilha de ganhos e custos, você vai ter condições de fazer uma transição mais segura. Dica número 5. Dialogue com a sua família. Então, veja, não pega ninguém de surpresa, tá? Isso a gente não deve fazer. Nós precisamos conversar com a família, nós precisamos trabalhar essa condição conjunta, né? Dentro da questão das pesquisas que foram concluídas, né, sobre o mercado econômico e sobre o planejamento financeiro, principalmente, nós temos que entender que nós precisamos mostrar esse plano para a nossa família. O diálogo é mais do que o necessário, porque, afinal de contas, você vai mexer na estrutura de todos, principalmente se você é um dos líderes da família que impacta, né? A sua mudança vai impactar na grande maioria. Então, você vai ter que levar isso em consideração. Então, você vai ter que analisar. Muitas vezes, não é só um que quer mudar, né? Nós podemos ter o outro cônjuge também quer mudar, ou às vezes 2, 3 querem fazer uma transição, não estão satisfeitos. E aí, como é que ficam as despesas? Não dá para todo mundo mudar ao mesmo tempo, né? Então, se possível, nós temos que reduzir o valor nas nossas várias áreas da vida para que a gente consiga ter um controle financeiro maior, em conjunto com a família, para depois poder dar o passo e ver o que é que está acontecendo, como é que nós podemos avançar. Então, veja bem, a dica número 5 é essa: dialogar com a família sobre as tuas intenções de trocar a carreira, de mudar a carreira, porque isso vai impactar nas finanças e na estrutura familiar. Então, isso é algo muito sério. E o número 6, coloque o plano em prática. Então, veja bem, não adianta você fazer um monte de planejamento.
Eu vejo pessoas e conheço pessoas que o tempo todo elas conversam, elas falam, eu quero mudar, elas querem trocar de área, elas querem sair da função. E fala, e nunca sai do chão. Então, veja bem, por que as pessoas não saem do chão? Falta de organização, falta de planejamento, falta de planificação, falta de colocar o plano em prática. Isso é comum. Então, para que haja a decisão efetiva, é necessário diálogo com as pessoas, às vezes da empresa, porque às vezes é uma condição profissional, você vai ter que antecipar isso com a empresa, você vai ter que, às vezes, falar com a família, então você vai ter que se organizar dentro do seu plano, então você começa a fazer uma conversa, organiza lá, conversa com o patrão, conversa com a empresa, conversa com as pessoas da área, conversa com a família, organiza um planejamento financeiro, conversa com a família toda sobre essa organização financeira, vamos diminuir o padrão, vamos nos organizar, depois a gente segue em frente. Então, veja que nós precisamos desenvolver essas atividades da planificação, colocando em prática. Você vai ter que poupar o máximo que você puder, se você quiser pensar numa troca de carreira. Ou você vai ficar escravo da profissão. Certo? E a dica número 7, para quem pensa em trocar de carreira, recomece. Se você decidiu que você quer trocar a profissão, recomece. Porque é um recomeço. Então, a partir de agora, é fundamental que você passe a cultivar a paciência e a persistir na nova carreira. Então, veja que se você chegou no passo final, é porque seguiu adiante e passou pelos desafios das demais etapas. Né? Por isso, vença seus medos, comece de novo e seja feliz no seu dia a dia no trabalho e com a sua nova escolha, caso você tenha decidido modificar.